Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, porque elas podem ser tudo o que elas quiserem ser. E hoje aqui eu estou com uma convidada muito especial. Uma convidada que tem uma trajetória de vida bem interessante, assim, me chama atenção. E eu vou deixar que ela mesma se apresente a vocês. Com quem eu vou falar hoje? Eu me chamo Elaine, sou CEO da Agroprojetos e Serviços, uma empresa de consultoria e financiamento rural. Sou mãe da Maria Heloísa, de 9 anos. Sou filha de agricultores e sou esposa popular professor Odair, de Santa Rosa do Hermílio. Muito bem. Conheço o professor Odair há muitos anos. Elaine, me conta um pouco da infância. Como foi a infância? Pai, mãe, tem irmãos na sua trajetória? Sim, eu tenho mais 2 irmãos, né? Amanda e Augusto Júnior. Somos filhas, tenho muito orgulho de dizer que sou filha de agricultores, né? Minha infância foi um pouco difícil, eu creio que para muita gente, né? Porque hoje a tecnologia chegou, a inovação, né? E tudo melhora, mas minha infância foi com bastante dificuldade financeira. E minha visão foi sempre minha mãe. Eu nem comecei, já estou querendo me emocionar. Mas a gente sempre se emociona aqui, nem se restrinja, porque sempre é um lugar que a gente se emociona, porque a mulher ela é emocional e muitas vezes a gente vive coisas em silêncio. Sim. Né? Mas pode se emocionar. Conta aí da sua mãe. Então, meu pai, a gente sempre tira um espelho de cada um, né? Meu pai é aquele homem calmo, sempre só mais ouvindo, né? E minha mãe é aquela mulher guerreira, que sempre quis vencer na vida, de dar o melhor para os filhos dela. E na minha infância a gente sempre tinha dificuldade financeira. Meu pai era produtor rural, nós vivíamos da pecuária de leite, um leitinho muito pouco na época. E minha mãe ia para o povoado vizinho trabalhar em casa de família. Quando eu comecei a entender, né, como é que o pessoal disse, entender de gente, eu morava lá no sítio Lajeiro, que fica localizado no município de Poço Redondo. E fica vizinho também, fica na divisa entre Poço Redondo e Porto da Folha. Uhum. E minha mãe e meu pai tirava leite, nós vivíamos da renda do leite, das vaquinhas que tinha, pouquíssima. E para complementar a renda familiar, minha mãe ia trabalhar em casa de família no povoado da Água Redonda, que é em Porto da Folha. E eu sempre via minha mãe como uma guerreira, sempre batalhava para dar o melhor a gente. Nunca, sempre que saía uma roupa assim, uma novidade, como é que diz? Uma moda nova, ela fazia de tudo para comprar para a gente. Mas trabalhando em casa de família. E ela sempre tinha a vontade de vencer, de dar o melhor para a família dela. E aí eu observando, né, enquanto criança, crescendo, eu observando, nós, criança, ficava em casa, cuidava da casa, já. Somos 3, meu irmão é o caçula. E muitas das vezes eu e minha irmã cuidava do meu irmão e do serviço da casa quando não estava estudando, né? Uma coisa que minha mãe também sempre, minha mãe e meu pai, sempre incentivou foi a gente estudar. Ambos tinham esse desejo. Sim. Que as filha, filhas e o filho o estudo é algo que ninguém tira de você. Uhum. E eles sempre incentivaram os filhos dele a estudar. E quando a gente não estudava, a gente trabalhava com eles, né? Na roça, com meu pai. De vez em quando eu ia junto com minha mãe, para casa, trabalhar na casa de família, acompanhando ela. E eu vendo aquela dificuldade. Eu digo, Camila, que quando Deus tem promessa, eu creio que cada um já nasce com um propósito nessa vida. E com o passar do tempo, graças a Deus, colocou pessoas abençoadas em nossos caminhos. Apareceu
Aí a gente foi do sítio Lajeiro, a gente foi morar no sítio Óleo. Meu pai trocou o terreno com meu avô, que era um terreno que ele tinha mais abandonado próximo ao sítio Óleo, que fica ali próximo a Sítios Novos. E a gente foi morar lá nesse terreno, em sítio Óleo. E ali a gente ia estudar em Sítios Novos. Minha mãe ainda trabalhava em casa de família, em Lagoa Redonda. Ela ia de bicicleta, pra você ter uma ideia. Né? Acho que é em cerca de uns 15 quilômetros. Acho que dá. Ela ia de bicicleta. E eu tinha comigo, um dia eu vou ser alguém na vida para ajudar minha mãe. E meu pai, né? São vivos os dois? Sim, são vivos. Que bom, que bênção. E quando a gente se mudou para o Sítio Óleo, a gente também frequentava Sítios Novos e apareceu uma associação em Sítios Novos. E aí o presidente da associação chamou minha mãe para fazer parte. Eu sempre falo em minha mãe porque minha mãe era mais... É como eu falei no início, meu pai é mais calado, na dele. E minha mãe é igual a eu. Sempre busca. O que é que eu faço? Sempre corre atrás, assim, fala. Quem tem boca vai a Roma. Não tem esse ditado popular? Tem, sim. E minha mãe sempre buscou isso, de falar com pessoas. E esse presidente da associação lá de Sítios Novos chamou ela a fazer parte da associação. E que nessa associação eles tiveram a ideia de criar abelhas. Aí, quando ela chegou em casa dizendo ao meu pai que ia chegar um projeto para eles criar abelha, através da Codevasf, né, que é um órgão. Sim, um órgão federal. Um órgão federal. Ia chegar um projeto que ia dar curso a eles como criar abelha, porque a gente vive no semiárido. A Codevasf ia disponibilizar caixas, todos os insumos necessários para eles criar abelha. Aí meu pai disse que ela era doida, criar abelha. Né? E minha mãe sempre teimosa e sempre positiva e sempre tinha autonomia. Era aquela mulher que tinha autonomia. E aí ela disse, não, mas vai dar certo, eu vou participar. Através dessa associação, chegou outro projeto. E aí ela começou, né, a fazer os cursos para criar abelha, começou a criar abelha. Daqui a pouco, meu pai estava indo também. Olha só. Meu pai e minha mãe, na atividade de criação de abelha, junto com os associados. Aí depois chegou um projeto, através do... Não sei se você lembra, na época, tinha um órgão chamado CONSAD. Não lembro. Era através do SEBRAE também, para criação de horta comunitária. Sim. Nós, morando no Sítio Óleo, aí minha mãe disse, eu quero. Vou chamar o pessoal da comunidade Óleo para a gente fazer essa horta, a gente pegar esse projeto. Aí veio o projeto da horta comunitária. Aí foi implantado ao lado da minha casa, no interior, no nosso terreno. E aí eu acho que tinha umas 10 famílias que se juntou a esse projeto. Nisso, para que era a horta, né? E aí o pessoal cultivava hortaliças, era alface, cenoura, coentro. E eu e minha mãe ia vender na feira de Monte Alegre, nas feiras vizinhas. E quando a gente chegava da feira, a gente sentava junto com os associados e dividia, né? Eu e ela ia vender na feira. Nisso, quando o recurso começou a entrar, algumas pessoas, com medo de perder o benefício social, na época era Bolsa Escola, eu acho, começaram a sair. A gente imaginou que fosse isso. O pessoal foi saindo e acabou ficando só nós, a família, trabalhando com horta. E nisso, minha mãe já teve uma visão. E o pessoal de Sítios Novos, da região vizinha, vinha comprar hortaliça lá na nossa casa. E minha mãe disse, rapaz, Zé Augusto, esqueci até de falar, minha mãe é Maria Dias, hoje ela mora lá em Sítios Novos, tem uma quitanda hoje, e meu pai é Zé Augusto. Aí ela disse, Zé Augusto, se o pessoal vem comprar, sai de lá para vir comprar aqui, e se a gente botar uma lojinha lá, em Sítios Novos? Aí ele disse, se dá certo, nós vamos botar onde? Ela disse, eu vou atrás de um salão para alugar. Aí eu com ela, para você ver que eu puxei o exemplo, né? E aí a gente foi em Sítios Novos e um rapaz lá, o nome dele é Everton, chama Verton. Ao lado da casa dele tinha um salãozinho, ele alugou para a gente. E a gente começou a vender hortaliça e o negócio foi dando certo. Daqui a pouco já tinha uma quitanda, ela já começou a comprar em Itabaiana. E o negócio foi crescendo e ali a gente estudando. E os projetos chegando, os projetos sociais. E aí começou a chegar mulheres também para dar curso, igual você.
profissionais, mulheres profissionais da área, engenheira agrônoma, engenheira florestal, ambiental. E eu vi elas chegarem dirigindo o carro, né? Aquelas mulheres empoderadas. E aí eu dizia, um dia eu quero ser igual a essas mulheres. Para você ver que nossas ações influenciam. Totalmente. Não é só nossa fala, nossa linguagem, é nossas ações. E eu dizia, um dia eu quero ser igual a essas mulheres. E nisso apareceu uma viagem para ir em Petrolina, um curso de produção de derivados de umbu, que também é uma fruta típica da nossa região. Sim. Aí quem ia dessa vez era meu pai para esse curso, e eu chorei para ir com ele. Eu já na minha fase de adolescência, eu acho que dos meus 13 anos para 14 já ia. E eu chorei para ir com meu pai, até que deram um jeito e eu fui com ele para Petrolina. Nessa viagem, foram uns estudantes da escola agrotécnica, que antigamente era conveniada com o IFES de São Cristóvão, que era a escola agrícola lá de Poço Redondo. Sim. Esses estudantes foram. E aí eu disse, como foi que vocês vieram? Eles disseram, a gente veio através da escola. Eu disse, e como é que faz para estudar lá? Nisso eu já estava indo no primeiro ano do ensino médio. Aí ele disse, você tem que fazer uma prova para passar. Aí eu disse, e quando é que abre para fazer as inscrições? E eu sei que, você vê que tudo é providência de Deus. Poucos meses depois abriu as inscrições para a gente se inscrever, fazer o que antigamente precisava fazer a prova. E eu vou dizer, eu não era muito estudiosa, mas nesse tempo eu estudei para passar nessa prova. Você queria muito? Queria muito, porque assim, não era eu dizer que eu queria ser técnica agrícola, que hoje eu sou formada em técnica agrícola. Eu queria ser alguém na vida. E aí eu vendo que aqueles alunos foram sozinhos através da escola, já era muita coisa, já era muito desenvolvimento. Para eu, uma criança que saí do interior, vamos dizer assim, pacata, sem entendimento de nada, mas eu era alguém que eu queria vencer na vida. Eu tinha isso comigo, que eu ia vencer na vida. Que eu não queria passar aquela dificuldade que eu via dentro da casa dos meus pais. Perfeito. Eu não queria passar o que minha mãe estava passando, tendo que ir trabalhar em casa de família. E nisso eu passei em segundo lugar, para estudar, lá na escola agrícola. E minha mãe sempre me apoiou tudo. Você vê que eu estava estudando no primeiro ano do ensino médio, mas na época a gente fazia ou científico ou magistério, que era para professor, estava fazendo magistério. E lá na escola agrícola tinha a opção de eu fazer o curso técnico integrado com o científico, né, que é o ensino médio. E assim, eu saí do magistério e fui estudar lá na escola agrícola. Era tempo integral, a cada 15 dias a gente ia. 15 dias a gente passava em casa e 15 dias na escola. E aí foi onde Deus foi trilhando, né, a minha história. E aí você ficou 3 anos na escola? 3 anos. Na escola agrícola? Na escola agrícola de Poço Redondo. E já lá dentro da escola, no seu processo de desenvolvimento, você já sabia o que você queria ser aqui fora? Fora da escola? Porque eu costumo dizer assim aos meus colegas, enquanto a gente está na universidade, enquanto a gente está na escola agrícola, é como se a gente estivesse ali protegido. Chega aqui fora, a gente tem uma série de responsabilidades, inclusive responsabilidade civil, criminal. Tem coisa aí que a gente assina que, se der errado, a gente tem uma complicação, uma penalidade. Isso. E a gente precisa ter muita responsabilidade na execução da nossa profissão. Sim, sim. E eu queria saber, assim, lá dentro, eu entendo que a escola é o lugar que a gente experimenta muitas coisas, né? Então, você experimentou vários tipos de criação, vários tipos de produção, né? Os professores vão mostrando isso para a gente. Isso. Você já se identificou com a questão do crédito, que eu sei que é o que a gente vai desenrolar daqui a pouco, ou foi uma questão de oportunidade, essa questão da empresa de crédito, né? Foi Deus. Foi Deus? Foi Deus. É porque eu só queria ser alguém. Eu não tinha nada projetado, que eu queria ser projetista, que eu queria ser bancária, que eu queria ser apenas uma consultora rural, não. Eu queria ser alguém. E antes disso, eu esqueci de falar, enquanto minha mãe trabalhava em casa de família, com um certo tempo eu tinha a minha vizinha lá no Sítio Óleo, ela vendia hortaliça na feira e vendia a de curi, que é também uma fruta típica lá da região, tem bastante, na propriedade do meu pai tem bastante pé de adicuri, outros chama de coquinho, outros chama de uricuri. Adoro, cresci quebrando. Isso. E eu vendo aquela dificuldade, eu disse, minha mãe, e nisso eu tenho uma tia, que mora lá também no Sítio Óleo, que ela vendia adicuri nas feiras. E eu disse, minha mãe, cozinha adicuri também para eu ir vender?
E aí ela disse, você vai? Eu disse, vou, eu vou com minha tia vender. Eu vou com Dona Zefa. E minha mãe disse, então vamos cozinhar. E aí eu comecei a ir para a feira de Poço Redondo, para a feira de Canindé. Quando não tinha feira, porque às vezes, dependendo, às vezes tinha feriado, né, naquela cidade, tipo, Canindé era feriado no sábado, a feira mudava para sexta, aí eu vinha para Glória no sábado. Eu já vendia aqui em Glória também, adquiri. E assim, eu ia com minha tia, eu ia com a vizinha para as feiras. E eu fazia questão, Camila. Tinha dia de eu não comer nada na feira. Porque eu queria trazer o dinheiro para minha mãe. E esse tempo que você está trazendo, que é o tempo do adquirir, é um tempo anterior à escola agrícola? Isso, é um tempo anterior à escola agrícola, mas desde quando eu entrei na escola agrícola, eu ainda vendia, até os meus 16 anos, eu vendia de curi. Tanto nas cidades vizinhas como nos povoados, eu com a carrocinha. Eu não tinha vergonha, Camila. Você vê, eu já estava me tornando adolescente e eu não tinha vergonha, até porque na escola tinha colegas que tinham condições, né, financeiras, os pais tinham muito boa, mas eu não tinha vergonha em momento nenhum de dizer que eu vendia de curi, sair nos povoados vendendo de curi ou nas feiras das cidades vizinhas. Eu não tinha vergonha. Eu tinha prazer de eu chegar em casa e entregar o dinheiro à minha mãe. Entendi. E aí, quando eu entrei para a escola agrícola, né, que a gente começou a vender as hortaliças lá em Sítios Novos, que a gente alugou o ponto, nossa vida financeira foi melhorando. Sim. Aí minha mãe já começou a comprar verdura em Itabaiana, e aí foi onde Foi diversificando mais. Isso. Coisas que vocês não produziam. Aí eu já deixei, quando a gente passou a vender as hortaliças, as verduras lá em Sítios Novos, que já foi melhorando, né, o recurso financeiro, aí eu já deixei de vender, adquirir na feira. E entrei com minha mãe no comércio, lá em Sítios Novos. Foi aí onde nossa vida deu Isso aí você já estava na escola? Sim, eu já estava na escola agrícola. Aí, assim, você falou que, tipo, lá, os seus colegas, né? Tinha gente com condição, gente sem condição, assim como você. Mas e a convivência? Era uma convivência saudável? Sim, sim, sim. Ou não em algum momento tinha algum preconceito de alguém? Não, eu não sinto isso, não. Não lembro. Porque quando algo marca a gente nunca esquece. Sim, com certeza. Né? E eu não lembro disso, não. Não tenho lembrança de nenhum preconceito de eu sofrer porque eu não tinha condições. Não lembro, não. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho essa lembrança. Aí, quando a gente começou a vender verdura em Sítios Novos, eu deixei de vender coquinho nas feiras e fui com minha mãe, né? E a gente começou, a partir do momento que a gente ia para as feiras, lá na época da horta comunitária, que a gente começou a ir para a feira vender verdura, a gente também levava os adquiri, mas também tinha a nossa banca. E a gente já foi melhorando as coisas, né? Eu já não ia só, eu ia com minha mãe. Uhum. E aí nossa vida financeira foi melhorando. Com o passar do tempo que a gente estava lá com o salão alugado em Sítios Novos, vendendo verdura, aí Deus botou uma pessoa abençoada na nossa vida também, que na época fez um projeto de crédito rural, que foi, não sei se você conhece Aragão, que era do Sebrae, que hoje ele mora em Gararu, é de Gararu. Ele chamou meu pai, fez um projeto para aquisição de caixas de abelhas. Né? Meu pai comprou as caixas, na verdade, meu pai já tinha umas caixas, e aquele recurso também ajudou a gente comprar uma casa em Sítios Novos, para a gente botar o nosso próprio comércio no nosso próprio... Sua própria casa. Isso, na nossa própria casa. E aí, você vê, através do crédito rural, foi onde mudou nossa história. Perfeito, perfeito. O crédito rural, ele viabilizou a compra daquela casa, a gente melhorou a apicultura e ainda deu para nós complementar. Meu pai vendeu um pedaço de terra, acho que foi Destarefa na época, e complementou com o recurso do crédito rural, comprou a casa para a gente aumentar nosso trabalhando que é nosso. Perfeito. E até hoje está lá. E aí eu me formei. Que ano você se forma? Eu me formei no final de 2012. Em outubro de 2012 eu me formei. Já Eu vai entrei em fazer 2009. anos. E aí eu me formei no final de 2012. E eu vou dizer a você, quando dizia assim, vai estagiar, meu Deus, eu já procurei logo a Indagro. Eu queria me estagiar na Indagro. E aí já comecei, na época era a professora, a diretora Edla, eu dizia,
qual documentação é necessária para me fazer o estágio? Vamos, bora. E aí eu corria, quero fazer meu estágio. E ali eu corri logo para fazer o estágio. Quando eu estava estagiando na Indagro, que eu estava terminando meu estágio, fazendo meu TCC, o gerente do Banco do Nordeste, o gerente de Pronaf, ia toda semana atender agricultores. Eu creio que até hoje ainda acontece isso. Lá em Poço Redondo. Em Poço Redondo. Sei. Eu fui estagiar na Indagro. E meu orientador era Luciano, da Indagro também, que... Conheço, Luciano. Isso, está lá até hoje, é muita gratidão, é meu professor até hoje. Ele disse que eu também sou professora dele hoje, porque todo dia é algo novo no crédito rural, né? E aí eu perguntei àquele gerente, em uma certa oportunidade, como é que eu fazia para trabalhar no banco. Olha só. Sempre para frente. Aí disse, no banco mesmo, você só entra com concurso, pelo concurso. Mas, se você quiser atuar como projetista rural autônoma, fazendo projeto, eu posso lhe credenciar. E eu disse, como é que faz? Tem que ter uma empresa. Ele disse, não. Ele poderia ser como autônoma. Aí ele disse, quando você concluir, tiver com o seu, na época era CREA, eu vou lhe mandar um checklist de documentação. Aí você manda toda a documentação para mim que eu lhe credencio. E nisso aconteceu. Oxe, aí pronto. Aí foi que eu endoidei para terminar logo o estágio, que eu queria logo o meu CREA, para eu mandar a documentação para esse gerente. E aí eu disse, Luciano, você me ensina a fazer projeto? Ele disse, oxe. E eu já estava estagiando com ele na época, na área de projeto também. E eu terminei meu estágio, já concluí meu TCC, e foi uma vitória. Então, sua experiência profissional, depois que você forma, já se tornou com crédito. Isso, já foi com projetista rural. Já evoluiu dentro do crédito. E para você ver que é algo de Deus mesmo. Você vê que eu disse que no momento nenhum eu tinha sonho de ser doutora ou ser advogada. Não, eu queria ser alguém na vida. E aí a oportunidade que passava na frente você pegava. Isso, exatamente. Eu queria ser alguém. Entendi. E aí assim que eu concluí o curso, mandei a documentação necessária para o gerente da época, que era Isnael Coutinho, eu não esqueço. E ele me credenciou no banco como autônoma. Luciano me orientava, já passou alguns produtores para eu mesma fazer. E ali foi ganhando meu dinheirinho. E também eu não parei só no crédito, não. Eu queria mais emprego. Aí eu já comecei a futucar uma amiga. Aí uma colega minha tinha casado com alguém influente no MDA. Aí eu já mandei mensagem para ela, mulher, eu estou com meu CREA, tá aqui meu currículo. Sou esposo que tem influência. Se tiver alguma oportunidade, ela disse, ela me manda seu currículo. Aí foi onde surgiu uma oportunidade de emprego na empresa Prosperar, que é de Gélio. Sim, conheço. E aí eu trabalhei com eles. Eu trabalhei com eles durante 3 anos. E nisso também fazendo meus biquinhos no crédito rural. Fazendo meus projetos particulares para o Banco Nordeste. E lá em Gélio, na Prosperar, você também trabalhava no crédito? Não, lá em Gélio, com assistência. Eu dava assistência técnica aos beneficiários do crédito fundiário, Sim. que era 3 comunidades em Monte Alegre e uma em Canindé de São Francisco. E quando eu estava saindo de Gélio, quando eu saí da Prosperar, já apareceu uma oportunidade para mim de eu trabalhar na empresa Cefac, que era uma empresa que tinha ganhado uma licitação do INCRA nacional, que dava assistência a todos os assentamentos no estado de Sergipe. Trabalhei no Cefac. Pronto. Pois. A gente não se encontrou, não. Época. Eu acho que eu saí do Cefac em 2013. Eu atuei de 2015 a 2018. Então, você já trabalhou em outro projeto. Isso. Eu trabalhei num anterior ao seu. Isso. Aí eu fui contratada pelo Cefac só para trabalhar com projeto, elaboração de projeto dos assentados. Ótimo. Isso. Aí ali eu treinei outros colegas, que hoje também é projetista. A semana passada eu estava com ele, que é meu colega Marlan. E eu disse, Marlan, eu sou muito grata a Deus, porque eu pude ver que eu pude impactar na vida das pessoas também, através do meu conhecimento. Sim. Porque eu ensinei a você, hoje você já ensinou ao seu irmão, e eles têm uma empresa junto.
Eu acho que isso é o bom da vida. E é isso que Deus quer de nós, amar o próximo como a ti mesmo. É a gente passar o nosso conhecimento sem ter medo de perder Sim. a vez. O mundo é para todos. O né? mundo é para todos. Graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com todos os meus colegas projetistas. E tem espaço para todo mundo. E aí eu trabalhei no Cefac, aí acabou o contrato do Cefac com o INCRA. Nessa época eu já estava em um relacionamento, um namoro, e onde eu me casei com o pai da minha filha. E eu dizia que eu sempre fazia alguma coisa para não depender de marido. Eu queria ser independente. E nisso minha mãe já estava bem com meu pai lá em Sítios Novos, com a quitanda, que até hoje tem, graças a Deus. Os pais continuam Lá. produtores? Sim, continua. Tanto de mel quanto de leite? Sim, hoje meu pai e minha mãe têm a quitanda ainda lá em Sítios Novos, né? A frutaria Doce Mel. Olha, frutaria Doce Mel. É lá na avenida, em Sítios Novos. E tem a propriedade. Na propriedade, meu pai cria abelha e meu irmão foi para a produção de leite. Sim. Meu irmão mora lá, na propriedade. Isso. Que é em Sítios Novos também. Sítio Olhos. Sítio Olho, é. E minha irmã é formada em assistente social. Ela mora em Poço Redondo e atua no município, na Secretaria de Saúde como assistente social. Show de bola. E aí, eu me casei, tive a filha. Em 2020, fiquei viúva. Foi uma barreira assim que eu achei que eu tinha morrido junto com aquele caixão. Eita. Né? Porque era uma pessoa que estava ali do meu lado. Mas tudo na nossa vida tem um propósito. Uhum. Porque ao meu lado, não foi fácil passar por isso tudo. E jovem, né? Com que idade você ficou viúva? Eu fiquei viúva com os meus 27 anos. E ele, na época, tinha 28 quando ele faleceu, né? E minha filha ficou com 3 anos. E aí eu agora, mãe solo. Uhum. E eu estava trabalhando na Secretaria de Agricultura do município. Já tinha, acho que uns 2 anos que eu estava trabalhando, quando eu fiquei viúva. E aí, nossa, eu fiquei sem chão. Meu mundo desabou. Só que eu passei 15 dias quase sem comer, sem me levantar, após o ocorrido. Aí chegou uma psicóloga para mim que já me acompanhava. Eu esqueci até de falar aqui. Quando minha filha tinha 2 anos, eu entrei em depressão profunda. Foi? Foi. E o motivo, assim, tem alguma origem essa depressão? Tinha, né? Tem, mas eu não gostaria de revelar Tranquilo. aqui. Né? Eu entrei em depressão profunda. Na época, eu trabalhava já na secretaria. No caso, tinha 1 ano que eu estava trabalhando na Secretaria de Agricultura. E eu vim perceber que eu estava com depressão quando eu sentei na mesa do computador para trabalhar e eu não sabia como ligava o computador. Minha mente travou. E ali eu percebi que eu estava doente. E ali o caso só piorou. Eu passei uns 3 meses sem trabalhar, só de casa para o médico, pelas mãos dos outros, né? Minha memória falhou. E aí, quando eu me recuperei, porque assim, era uma carga que eu vinha carregando, né? A gente vai carregando cargas. Acúmulos, né? Isso. E aí, muitas das vezes ainda você tem pessoas do seu lado que não lhe incentivam. Você vê que eu tinha vontade de crescer lá desde criança, quando eu via dificuldade na casa dos meus pais. Uhum. E, às vezes, tem pessoas do seu lado que não incentivam você a buscar seu sonho. Uhum. E quando eu melhorei da depressão, aí veio o falecimento do meu esposo, em 2020. Que aí também eu achei que eu iria me enterrar junto com aquele caixão também. E aí a psicóloga chegou para mim e disse: Elane, se não se levantar por você, se levante por sua filha. Aí foi onde, tipo... Deu um estalo, assim. Eu disse, é mesmo. Eu lembrei que eu tinha ela. E a menina?
Minha filha foi um projeto de Deus na minha vida. Quantos anos? Hoje ela tem 9 anos, mas na época ela tinha 3, né? Quando o pai faleceu. E eu me acordei, né? Eu tenho que cuidar dela. Porque se for... Ela vai ficar com quem? Isso, se já não tinha o pai. Né? Porque... Por mais que a avó cuide, mas assim... Pela lógica, é para os pais... É para os filhos enterrar os pais, né? Sim. Então, assim... Aí eu me levantei. Eu disse, vou me levantar. Então, já comecei a comer. E Deus, na minha vida o tempo todo, quando eu comecei a voltar a trabalhar, acho que deu quase um mês, eu voltei a trabalhar e com uns 3 meses eu resolvi me mudar para Poço Redondo. Que lá eu ia poder dar uma escola melhor à minha filha. Eu achando, né? Você morava no povoado? Eu morava em Sítios Novos. Casada? Isso. Quando meu esposo faleceu, um tempo depois, eu fui para Poço Redondo, porque eu trabalhava lá. E eu achava que eu botando minha filha na escola particular, eu ia dar... Porque, assim, tudo que aconteceu, aquela tragédia na nossa vida, tanto eu como toda a família queria que a menina não sentisse falta de nada, dar o melhor para ela. Né? E hoje eu vejo que a solução não é essa. Sim, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, mas tem que saber ensinar a vida. E aí eu fui para Poço Redondo. Mora lá, coloquei ela na escola particular. E aí eu trabalhava um período e ela ia para a escola. Em Poço Redondo, eu me encontrei com meu esposo, que é meu esposo hoje, o professor Daí. E eu, hoje, vendo que é tudo provisão de Deus. É tudo projeto de Deus. Eu trabalhava, quando eu vim embora para Poço Redondo, eu trabalhava na Secretaria de Agricultura e o professor trabalhava na prefeitura. E a gente se encontrou lá e, na época, eu não estava me sentindo bem na Secretaria de Agricultura. Quando eu chegava ao domingo, eu já começava a chorar, porque eu não queria ir trabalhar. E aí ele dizia, você sabe fazer o quê da vida? Você faz o quê da vida, além do seu trabalho hoje? Você sabe fazer o quê? Ele é professor de geografia, concursado pelo município, né? Mas, na época, estava atuando na parte jurídica do município. Aí eu disse, eu sei fazer projetos. Só que, desde quando eu entrei na prefeitura, eu parei de fazer os projetos. Eu foquei muito, porque eu sou assim, Camila. Não onde eu chego, eu quero dar o meu melhor. E aí eu estava ganhando razoavelmente bem na prefeitura, e aí parei de atuar com os projetos. Foquei mesmo na prefeitura. Eu era responsável pela sala do INCRA, no município. O INCRA tinha um convênio com o município, onde eu era responsável. E eu, mais uma vez, atendia os assentados. Né? Também fazia projeto produtivo para eles. Foi um ano muito abençoado, que a gente conseguiu muito recurso para o município de Poço Redondo. E aí ele disse, larga o emprego. Você não está se sentindo bem? Larga o emprego. Só para eu entender, esse emprego era um emprego daquela gestão? Isso. Não era um concurso? Não, era contratado. Era Certo. contrato. Certo. Só que houve um tempo que, é como eu disse, eu gosto de dar o meu melhor onde eu chego. Sim. E, às vezes, o seu brilho incomoda as pessoas. Ah, com certeza. Eu Né? vivo muito isso. É. E eu estava sofrendo por parte de um colega de trabalho, tipo assim, querendo me barrar. Sim. Eu senti isso. Só que hoje eu sou muito grata a isso ter acontecido, porque senão eu não tinha abrido agroprojetos. Com certeza. Eu estava na prefeitura até hoje. Até porque, aí eu daí disse... Quando eu começava a chorar no domingo à noite, para não ir trabalhar na segunda, na prefeitura, ele dizia, larga o emprego, você tem eu para sustentar você e sua filha. Só que sempre eu busquei ser independente. Sempre. Como era que eu ia largar um emprego
que eu tinha fixo, confiando numa pessoa que tinha acabado de chegar na minha vida. Sim. Dava um medo, né? Sim. E você tinha uma pessoa que dependia de você para comer? Sim. Meu pai sempre fala isso para mim, sabe? Quando eu precisei trabalhar em Rondônia, e era uma decisão muito difícil naquele tempo, né? E eu falei assim, pai, eu não sei se eu devo ir ou se eu não devo ir. Eu tenho medo de ir e dar errado. E aí eu lembro dele dizer assim, olha, se você não puder fazer isso agora, que você não tem ninguém que dependa de você para comer, você não vai poder fazer isso mais nunca. Então, assim, é um incentivo. Sim. É uma clareza que ele nos deu. Isso. Seu caso era diferente. Você tinha uma pessoa que dependia de você. Isso. Aí, meu esposo, toda vez que chegava domingo, ele dizia, largue. Isso no início do relacionamento. E eu dizia, como eu vou largar? Se daqui a pouco o meu relacionamento com ele não der certo. Sim, com a garantia se tem, né? Só que eu já estava me sentindo muito mal. Aí ele disse, você sabe fazer o quê? Eu disse, fazer projeto, mas tem muito tempo que eu parei de fazer projeto. Eu tenho muitos anos, hoje mudou muita coisa, talvez eu não sei fazer mais. Ele disse, não, oxe, você é muito inteligente, você é capaz. Vamos abrir uma empresa para você? Aí eu parei, eu disse, rapaz, e se não der certo? Ele disse, se não der certo, você tem eu para lhe sustentar. Aí eu sei que eu acabei aceitando. Aí eu fui conversar com minha mãe, que eu sempre conversava muito com ela de manhã. Eu vou largar o emprego da prefeitura, vou abrir empresa de projetos. Ela disse, você é doida? Deixar o certo pelo duvidoso. Aí eu ouvi, mas sempre eu segui minha intuição. Ela vem assim, vem gênio forte, minha mãe. Ela até costuma dizer assim que eu não segui muito, né, o que ela queria, porque, na verdade, eu vivia muito ao lado dela. E quando eu comecei a me relacionar com o professor... Na verdade, quando eu fui para Poço, eu já me distanciei um pouco. Né? Ela mora em Sítios Novos. E aí, a situação estava cada vez mais... me angustiando, né? E eu com medo de ir para a depressão, né, novamente. Aí eu disse, vamos, eu vou largar o emprego e vamos abrir empresa. Isso foi que ano? Isso foi em 2021. 21. Aí eu chamei o prefeito, que é uma pessoa que eu sou muito grata também pela oportunidade, na época, e eu disse que eu iria entregar o meu cargo. Ele disse, você não vai entregar, não. Por que você vai entregar? Eu contei a situação, ele disse, não. Eu vou arrumar um jeito, eu vou te colocar em outra sala, vou arrumar um jeito. E eu disse, não dá certo, não. Eu ainda passei uns dias tentando e não houve mudança de sala, e aí eu disse, não dá certo, não. Ele disse, realmente, eu não vou mais, não. Ele disse, você vai? Eu disse, não vou, não. Eu sei que ainda eu ganhei, acho que foi um mês da prefeitura, sem ir lá, porque ele tinha esperança que eu voltava, né? Aí foi onde eu abri a empresa. Abrimos lá em Poço Redondo. Só que Odaí sempre foi de Santa Rosa. Ele foi para Poço quando, né, a gente começou a se relacionar. E aí ele começou... Lá em Poço não deu muito certo a empresa. Até porque todo começo é novo, é difícil. Você não vai abrir uma empresa e já vai encher de cliente. Não. Sim. Você tem que ter sua trajetória. Sim. E aí ele disse, Elane, vamos para Santa Rosa? Lá é meu lugar... Lá eu tenho onde fazer seu escritório. Eu disse, Santa Rosa, não sei não. Aí teve um tio meu que... Aí ele disse, eu quero ir para Santa Rosa, mas ela não quer. Aí teve um tio meu que disse, oxe, ela não quer porque Santa Rosa é o lugar de vocês, é um lugar desenvolvido, é a área dela, que é onde tem o leite. Né? Aí eu sei que eu acabei ouvindo esse conselho e a gente foi morar em Santa Rosa. E antes da gente morar de vez em Santa Rosa, ele já começou a construir. Ele tinha eu acho que esse espaço aqui, o chão que ele tinha. Ele construiu uma salinha para mim lá e eu comecei. Devagarzinho, devagarzinho. E ele é muito amigueiro. Ele que promoveu o evento Amigos do Leite, tem muita amizade. E do início a gente achou que os amigos dele vinham já fazer projeto e não veio. Uhum. Aí eles, vamos botar um anúncio na rádio. Aí ele disse, não, Elane, os clientes vão vir conforme você for mostrando o seu serviço. Ele me disse, né? Aí eu disse, né? Mas então tá bom, não me preocupa, não. E nisso eu foquei nos projetos.
Graças a Deus, comecei a mostrar o meu serviço. Os clientes foram chegando. E a sala foi ficando pequena. Aí ele já comprou um pedaço atrás, que era uma casa da irmã dele. Já aumentamos o escritório para outra sala. E cada dia mais ficando pequeno o escritório. Que bom, que maravilha. Hoje, lá dentro, eu já tenho 5 colaboradores, né? Fora funcionário que a gente tem em fazenda, na casa. Então, assim, a gente promove também o desenvolvimento, né, daquele lugar. Eu acredito muito... Eu sou itabaianense, né? Então, eu acredito muito no empreendedorismo. Então, você contando a história da sua mãe, passou um filme de várias pessoas assim na minha cabeça. E, querendo ou não, por mais que você diga assim, eu me desgarrei um pouco da minha mãe, mas você continuou empreendedora. Sim. Né? Porque quando você fala que você emprega pessoas, quando você fala que você desenvolve o local, isso é a característica central do empreendedorismo. Eu digo que hoje 80% dos produtores de Santa Rosa são os meus clientes. E é um lugar, é um povo que eu aprendi a amar. Sou grata pela oportunidade que eles me deram de eu mostrar o meu serviço. Eu sou muito grata a cada um de Santa Rosa. Até mesmo aqueles que não fazem projeto comigo, mas que me vê na rua, fala, né, que tem aquele carinho. Eu sou uma pessoa bastante popular, Camila, eu gosto de falar com todo mundo. Uhum. Eu gosto. Agora mesmo no evento, esse ano a gente não estava em frente da organização, mas a gente estava nos bastidores, né? E quando a gente chegou no leilão, eu saí falando com todo mundo na mesa, parecendo que era político. Tanto que chegou um vereador para mim e perguntou se eu tinha interesse de ser. Eu disse, não tenho. Quem sabe? Não tenho nem quem sabe. Eu não... É uma área que eu não me identifico. Só se Deus, né? Eu também não, viu? É uma área que eu não me identifico. É porque eu gosto mesmo. Você gosta de se socializar. Gosto. Com as pessoas. Sim. Você gosta de gente. E eu gosto... Não sei se foi pela minha dificuldade da infância, mas eu gosto de ajudar o próximo. Entendi. Eu sempre, nas minhas orações hoje, eu digo a Deus que a minha empresa não seja só para eu ganhar dinheiro. Eu quero que, através da minha empresa, vidas sejam transformadas. Uhum. Eu tenho um cliente que ele trabalhava nas firmas e, quando eu abri o escritório, ele foi lá perguntar como era que fazia, porque o pai dele tinha um terreno e o pai não trabalhava muito, ele vivia nas firmas, ele queria parar em casa para estar mais perto da família. Eu expliquei. Eu falei que tinha como fazer uma carta de denúncia para ele trabalhar. E assim a gente fez. Hoje ele já tem sua propriedade. Então, isso é muito gratificante. Sim, com certeza. Isso é muito gratificante. Você imagina aquela menina que só tinha um sonho de ser alguém na vida. E quando eu comecei a fazer projeto lá em Sítios Novos, porque no mesmo salão que minha mãe alugou para começar a vender verdura, o rapaz me alugou uma época para eu abrir meu escritóriozinho de projetos. Aí eu abri, mas foi na época que a prefeitura me chamou para trabalhar e eu acabei fechando. Uhum. Foi uma primeira tentativa. Foi a primeira tentativa, né? E eu digo, cada um de nós precisa ter pessoas do nosso lado que impulsionem. Com certeza. O professor Odair foi uma pessoa mandada por Deus em minha vida, que me fez ser a mulher que eu sou hoje. Eu tinha muito medo. Hoje eu acho que ele não me vê com esse medo mais. Uhum. Hoje eu tenho outro olhar para a vida. Hoje eu tenho vontade e tenho coragem. E ele diz, e vamos. Na época que eu abri a empresa lá em Santa Rosa, que eu já tinha uma boa clientela, eu estava com uns 10 projetos para sair de custeio agrícola, que tem data de plantio. Uhum. E já perto das liberações, de haver a liberação, eu tinha feito o projeto, e perto de haver as liberações, e bem pertinho já da época de plantio, o banco me ligou dizendo que estava faltando uma documentação da empresa. Estava faltando o registro da empresa junto ao CREA. Uhum. Para ser liberado esses contratos. E aí eu liguei para o CREA na mesma da hora. Tá bom, liguei para o CREA na mesma da hora. Aí o CREA disse que era, no mínimo, 30 dias para vir me visitar, para dar essa documentação.
Aí eu acabei tudo. Acabou tudo agora. Porque eu vou ficar manchada com esses produtores, que eu peguei a proposta, não consegui liberar o crédito, está a hora de efetuar o plantio, eles não vão nem conseguir ir para outro profissional, não dá tempo mais. Eram os seus primeiros projetos para a empresa. Isso. Aí, quando eu contei a história para o Aldair, que ele tinha acabado de chegar, ele disse, não, se acalme. Nós vamos falar até com o governador, mas não consegue esse papel. Aí, assim, é uma pessoa que sempre me impulsionou. Sempre. Você vê que primeiro ele já incentivou. O que é que você sabe fazer? Uhum. Já me incentivou a abrir a empresa. Aí, quando eu fui ver, essa documentação não era no CREA, porque eu, como técnica agrícola, já tinha migrado para o CFTA, Sim. que é nacional. Aí, meu contador me ligou, ela, não, essa documentação não é no CREA, não, porque você é técnica agrícola, é no CFTA. Aí, eu liguei para o CFTA, era 5 dias, para eles me mandarem essa documentação, esse registro. Aí, pronto, aí resolveu. E o professor Aldair é uma pessoa que sempre me impulsiona. Ele nunca me bota atrás dele. Ele sempre eu à frente. Para vocês que estão aí do outro lado, né, não conseguem ver, mas ele está aqui atrás das câmeras, porque ele sempre acompanha ela. Quando ela vai assim para as reuniões, né, ela sempre acompanha. Isso. E eu queria aproveitar, a gente já estava indo para o finalzinho, sabe? Mas eu acho que a gente passaria aqui mais uma meia hora conversando sobre sua vida, sua trajetória. Muito bonita a sua trajetória. Você está criando mais uma menina, né? Mais uma mulher. Sim. E ela vai se formar lá na frente, né? Então, o exemplo que você teve ali da sua mãe de Sim. força, de garra, é o mesmo exemplo Isso. que ela está enxergando? Eu sou muito grata a Deus, Camila, pelo que Ele fez na minha vida. No ano de 2023, e aí, o Banco do Nordeste, eu sou muito grata, me deu a oportunidade de eu entrar lá como autônoma. Só que o Banco do Brasil, ele é mais rigoroso. Para a questão de liberação de crédito, ele é muito rápido, porque ele é todo automatizado, o sistema. Não preciso elaborar o projeto e levar no banco para que o gerente bote no sistema e um analista na central e pegar. Não. O Banco do Brasil, eu tenho um banco dentro do meu escritório. Eu mesmo jogo o projeto no sistema, se der alguma inconsistência, o sistema já acusa. E o crédito, tem crédito que sai no mesmo dia, tem contrato que sai no mesmo dia que eu coloco no sistema, para você ter uma ideia. E aí, quando eu abri a empresa, eu disse, meu sonho é entrar no Banco do Brasil. Eu passei 1 ano depois que eu abri a empresa para conseguir o convênio do Banco do Brasil, que a gente faz um convênio. E para você ver como Deus honra, que eu vendia adquiri lá em Canindé, na minha adolescência. E no ano 2023, eu digo que eu fui uma empresa destaque lá, no evento que aconteceu do Banco do Brasil, onde veio a Carreta Agro, em Canindé. Em Canindé de São Francisco, e eu estava lá como empresária. Oh, que lindo. Que lindo. Muito bonita a sua trajetória. Onde, assim, eu montei, né, meu stand, ofereci um churrasco para os meus clientes. E lá a gente fez entrega de maquinário, foi assinado vários contratos. Muito bonito. E ali eu pude dar meu depoimento, porque eu estava sendo muito honrada por Deus, porque eu já tinha vendido coquinho ali. Muitas das vezes eu nem comi naquele lugar para poder trazer o dinheiro para minha mãe, meu pai. E eu voltar àquele lugar como empresária. Muito bonito. Eu queria só puxar mais um pontinho aqui da Agroprojetos e Serviços. A gente tem muitas mulheres agricultoras que assistem o nosso podcast, que se inspiram nas histórias que a gente traz aqui. E eu queria só que você falasse para elas se elas têm alguma oportunidade de crédito específico para a mulher do agro. Com certeza. É uma linha de crédito que eu quero, que eu ainda vou tirar como prioridade para trabalhar. Porque, muitas das vezes, a mulher do campo ela fica escondida atrás do homem. Talvez ela até trabalhe na atividade. Mas não tem acesso ao dinheiro, Isso. Não faz a gestão do negócio. Isso. E tem várias linhas de crédito. Todas as linhas de crédito que tem para o homem, tem para a mulher. Inclusive, muitas das vezes com a taxa de juros até mais baixa. Com juros a partir de 1,5%. Porque tem um incentivo do governo para desenvolver as mulheres. Sim, tem um Pronaf Mulher. Que o mesmo direito que o homem tem, a mulher tem. Uhum. Eu não acho que um tempo não dá para detalhar, mas em outro momento eu vou estar com você em outro podcast para a gente detalhar o Pronaf Mulher. Eu tenho um projeto lindo
para trabalhar com as mulheres, porque assim como eu cresci na vida, eu desejo que outras mulheres também, né, alcancem o extraordinário. Eu acho que o que limita, às vezes, a mulher do campo para acessar os recursos é a questão documental. Normalmente, a terra está no nome do esposo. Sim. Então, assim, ela tem algumas dificuldades em relação a isso. Isso. E aí, assim, talvez a gente trazer em outro momento, inclusive, um podcast, para começar a mostrar que ela precisa ter documentos que viabilizem as coisas para ela, né? Tem a possibilidade, sim, o documento, mesmo estando no nome do homem, ela fazer. Desde que comprove que eles convivem. Não precisa ser casado documentadamente. Mas desde que no CAF esteja os dois. Porque o CAF é familiar. Né? Então, assim, eu tenho um projeto que, em um momento que Deus permitir, eu vou colocar em prática para que mulheres, né, realizem seus sonhos também e que sejam reconhecidas no campo. Amém. É a luta de todas nós. Sim. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Elas Pode. História impactante. Eu fiquei até sem palavras em alguns momentos. E eu quero agora lhe pedir que você deixe um recado para aquelas mulheres agricultoras, aquelas mulheres profissionais, assim como você, que estão do outro lado nos assistindo. Inspirar elas, que elas podem ser tudo aquilo que elas quiserem ser. Sim, primeiro eu digo que coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo, independente se for evangélico ou católico. O importante é você colocar Deus acima de tudo. Porque eu digo que minha história foi Deus o tempo todo na minha vida. Quando a gente coloca Deus, Camila, na nossa vida, a gente passa por desertos, mas a gente vence os desertos. Lá em 2020, onde eu achei que eu ia me enterrar junto com aquele caixão, Deus me levantou novamente. E hoje eu vivo o extraordinário, porque hoje eu me sinto realizada. E tudo isso foi a mão de Deus. Até um cliente que chega para mim, eu digo que aquele cliente foi enviado por Deus. E eu oro por cada cliente todos os dias. Agroprojetos não é só um meio de eu ganhar dinheiro. É um projeto de Deus na vida das pessoas. E eu digo, não desista, mulheres. Busque conhecimento. Primeiro, Deus. Segundo, busque conhecimento e pratique. Perfeito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigada por revelar a sua história. Registrar, né? Porque isso aqui vai ficar no registro de YouTube. E que bênção você nos trouxe essa mensagem, né? Acho que muita gente está precisando escutar essa mensagem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dizer a vocês que estão aí do outro lado que compartilhem essa história com mais pessoas, essa história de Elaine Oliveira, uma técnica agrícola que tinha um sonho. Esse sonho se tornou realidade e ultrapassou as barreiras do que ela podia imaginar. Sim. Então, quantas mulheres estão aí perto de você que precisa ouvir essa história para se sentir impulsionada, né? Para se sentir capaz de que ela pode fazer tudo aquilo que está no íntimo dela que ela quer ser. Então, muito obrigada pela audiência. Compartilhem com outras mulheres e siga-nos para os próximos episódios.